Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E esse é mais um vídeo com alguma dica, com algum bizu, com algum macete que eu tenho certeza que vai fazer total diferença aí nos estudos. Hoje eu quero falar sobre mapa mental. Mas eu não quero só falar não, a gente vai pra prática, a gente vai fazer. Literalmente, pegue aí seu papel e caneta, ou já pega seu tablet, pega seu celular, pega qualquer coisa aí onde você estuda, que eu tô te esperando pra gente fazer o nosso mapa mental. Vamos lá? Pessoal, para a gente primeiro se organizar, vamos dar uma olhadinha nesse espaço dessa folha sulfite, desse tablet, aí onde for, caderno, tá onde for que você vai fazer esse mapa mental. Primeiro eu coloquei o título, ó. Você pode, tem aluno que gosta de colocar o título no centro. Eu particularmente gosto de colocar no centro, mais na parte superior, tá bom? E aí eu faço uma ideia temporal, ó. Eu divido a folha sempre basicamente em 3 partes. E essa divisão aqui de 3 partes eu vou numa ideia temporal. Aqui vai ser o antes da guerra, aqui vai ser o durante da guerra e aqui vai ser o depois da guerra, tudo bem? Bom, então você percebeu que a gente dividiu a folha aí em terços, ok? E por outro lado, eu já vou começar colocando esses tópicos. Detalhe, tá? Mapa mental é para ele ser clean. Mapa mental não vai dar para eu fazer textos longos. Por isso que aí, se de repente você preferir explicações mais longas, você precisa só deixar uma palavra-chave não te faz lembrar do assunto, você quer ali ter um texto maior, então você precisa optar por um resumo, tá? O mapa mental, se eu poluir muito isso daqui, encher de informação, você vai perceber que quando você for ler, ao invés de ele ficar clean, ficar fácil, ficar leve de entender, leve de memorizar, ele vai ficar muito pesado e muito confuso, tudo bem? Então vamos lá, eu vou colocar as causas da Primeira Guerra Mundial. Primeira causa, imperialismo. Nós tínhamos vários países, né, da Europa que estavam tentando ainda manter colonizado a África, vários países africanos e alguns países asiáticos. A gente chama isso de imperialismo. Nacionalismo, algumas nações ainda estavam se formando, ainda estavam tendo ideia de cultura, de povo, tá? E aqui eu vou colocar a corrida armamentista. Sim, aquela corrida armamentista que a gente também teve lá na Guerra Fria, na realidade ela começou aqui, tá? Os países já estavam aí aumentando o seu poderio bélico. Bélico, ter armamento, ter tanques de guerra, tá? Bom, o que foi o estopim, ó? Nós tínhamos esse arquiduque aqui, Ferdinando. Olha que nome bonito. Nós tínhamos aqui, dá para colocar o sobrenome no filho, né? Ferdinando. Ele era herdeiro do Império Austríaco, da Áustria, ok? Ele era herdeiro. E aí, ficaram com medo de matar o pai dele. Ele sofreu um atentado, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Sofreu um atentado de um bósnio, exatamente, cara. Lá da Bósnia foi matar o austríaco ali. Esse atentado, quem foi que matou ele? Tome nota aí. Foi o Gaurilo. Opa, coloquei um L ali. Gaurilo Príncipe. Príncipe porque era o sobrenome dele mesmo, tá? Não era porque ele era príncipe, não, tá? Era o sobrenome. Vamos lá. Bom, agora eu vou exatamente para a guerra, né? O durante. Essa guerra, ela teve 2 fases. Ela teve a primeira fase. Quero colocar aqui de cor diferente, que você vai perceber que vai ficar mais organizado. Ela teve a primeira fase e a segunda fase. A primeira eu chamo de deslocamento. Esses exércitos, eles iam em várias tropas e eles adentravam território por território, cidade por cidade, tudo junto. E saía destruindo tudo, saía matando tudo. A segunda fase, que foi a das trincheiras, né? Mais conhecida porque ficou muito mais, né? De todos esses 4 anos aqui, ó, 3 anos foi só de trincheiras. Eles cavavam buracos, né? E praticamente dormiam ali, comiam ali, ficavam ali dentro daqueles buracos semanas para garantir e para defender o território ao redor. E eles iam avançando dentro das trincheiras, né, para se proteger.
Bom, agora vamos para as consequências. Ah, detalhe, ó, a gente chama o primeiro grupo de Tríplice Entente, que foram esses 3 primeiros, e esse daqui de Tríplice Aliança. Por que Tríplice, Prost? Tem 4 países aí. Porque na real, os Estados Unidos, ele já entrou bem no final, tá? Ele entrou em 1917. E a Itália, em 1914, ela mudou de grupo. Itália tava aqui, ó, na Entente, ficou na dúvida e foi pra Aliança, ok? Ela teve uma dúvida aí no meio do caminho. Bom, e agora a gente vai para as consequências. Eu também vou colocar em tópico. Perceba, pessoal, que eu tô colocando tudo em tópico, bem levinho esse mapa mental. Bom, olha só, a quantidade de mortos. Você teve 10 milhões de mortos. Exatamente, por isso que eu coloquei uma caveirinha ali. O que mais? A Europa, ela estava num período histórico chamado de Belle Époque. O que é a Belle Époque, né? A Belle Époque era um período que alguns países da Europa, principalmente França, Inglaterra e Itália, eles estavam numa crescente econômica, desenvolvimento industrial, geração de emprego, desenvolvimento das cidades, e tava a todo vapor, tá? Então aqui foi o fim do que a gente chama de Belle Époque. Que mais? Quais são os países que saíram derrotados? Derrotadaços. Toma nota aí, eu vou até colocar uma setinha assim que eles saíram mal da guerra, tá? Vamos lá. Foi os alemães, ou seja, Alemanha. Vamos arrumar aqui. Foi também a Rússia. Sim, esses 2 países aqui, pessoal, teve um período que eles falaram, ó, bandeira branca, hein? Tô saindo fora. Principalmente porque eles estavam com grande baixa do exército, já não estavam mais com tanto dinheiro, tanta verba, tanto financiamento para financiar o exército, né? Armamento e os soldados. E por outro lado, eles estavam também em crise interna de miséria, fome, desemprego, inflação, ambos. Aí chegou um momento que, né, o dirigente ali, o administrador do estádio chegou e falou, ó, dá mais não, tô saindo fora porque eu preciso arrumar casa. Não dá pra eu ficar aí na guerra não, porque minha casa que tá sendo destruída, entendeu? Quem mais aqui? O Império Austro-Húngaro, aqui era Áustria e Hungria ainda tudo junto, ainda estavam se dividindo como nações, ok? E os otomanos, isso aí. Todos esses daqui saíram derrotados. Outro, Tratado de Versalhes. O que era o Tratado de Versalhes, pessoal? No Tratado de Versalhes, olha só, a Alemanha, ela teve que, além de sair da guerra, lembra? Porque ela estava mal das pernas internas, digamos assim, ela teve que falar, ó, seguinte, o preju dos aliados, de quem estava comigo, é meu, porque eu vou assumir a responsabilidade da guerra. Lembra que quando eu falei aqui, ó, o primeiro ataque foi da Alemanha? O primeiro ataque aqui, ó, foi a Alemanha, aqui, ó. A Alemanha foi a primeira que atacou. Ela que atacou em resposta ao assassinato do arquiduque ali, do Ferdinando. E deram então a culpa para ela. Falou, Alemanha, não precisava de tudo isso não, cara. Você podia chegar conversando aí, você não precisava chegar dando tiro na cara, metendo bomba na cabeça, você não precisava fazer isso. Então, nesse Tratado de Versalhes, é o seguinte, ela teve que assumir a culpa, a responsabilidade da guerra, e ainda teve que chegar nos aliados e falar, escuta, quanto que você perdeu aí? Quanto que você perdeu de indenização de soldados, de armamento bélico? Quanto que te custou essa guerra? Eu vou pagar isso pra você. Exatamente. Imagina como que a Alemanha ficou, né? Nervosaça, ok? Isso deu ruim. Bom, continuando aqui. E o outro era a reformulação. Então, a gente teve a reformulação do mapa mundial. Isso aí. Dessas fronteiras, ok? Por quê, pessoal? O seguinte. Depois ali, quando eles estavam em guerra, imagine, muitos países, principalmente da Europa, lembra que eu falei que estavam tentando dominar ali a África, né? Ainda estavam colonizando a África, não deu para continuar ainda administrando a África e na guerra. Eles tiveram que escolher a
pós-guerra. Então foi um período que as fronteiras mundiais elas se restabeleceram, tá? Como algumas colônias saíram daqui da África, alguns países africanos aproveitaram, não foram todos, aproveitaram ali para se levantar, para ganhar um levante de força administrativa e força de povo, né? Para falar, ó, então sai fora, deixa aqui que agora a gente vai delimitar a nossa terra e a gente vai se tornar independente. E também depois que a Alemanha ali já tinha a Alemanha e na verdade a Tríplice Aliança inteira, né? Que eles perderam. Teve territórios que eles tinham adentrado, que falou, ó, aqui é meu, agora eu comando, e teve que devolver esses territórios, tá? Então a gente fala de reformulação de grande parte das fronteiras. Bom, e qual que é o pós-guerra? O pós-guerra, o mais importante aqui, pessoal, seguinte, lembra que eu falei que a Alemanha, no Tratado de Versalhes, ela teve que assumir a responsa? Teve que assumir a responsa? Aqui começou uma tensão. Tanto que esse finalzinho aqui, essa tensão, olha só, não resolveu nada, né? Porque lembra que isso daqui era uma tensão, ó. Isso daqui já era as causas do conflito, digamos assim, cada país já estava muito pé da vida com o outro. Tanto que o assassinato do Ferdinando não foi a causa principal, foi só um estopim, digamos assim, foi só a cereja do bolo que precisava, foi aquela gota d'água que precisava para tudo cair. Então aqui a gente coloca essa tensão pós-guerra por conta do Tratado de Versalhes. Outro ponto que você vai colocar aqui, ó, foi formada a República de Weimar. Deixa eu colocar direitinho o nome aqui, tá? Weimar. E também a Liga das Nações aqui foi formada. Detalhe, o que a gente teve de herança dessa Primeira Guerra Mundial, perdão. Além, é óbvio, né, de ela deixar aí, digamos assim, um fio da meada para se pegar lá na frente a Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui a gente teve a espionagem. A espionagem aqui, espionagem, né, principalmente aí dos Estados Unidos, Estados Unidos e Alemanha, tomou muita força nesse período. É o que ficou de herança, entende? Na realidade, assim, o que ficou de herança do conhecimento, né? Porque daí, então, o mundo acabou utilizando isso daí principalmente para a área da segurança, né? Para espionar, digamos ali, os crimes, enfim. Então, resumindo aqui, olha a nossa aula de mapa mental. Resumindo, você viu que a gente conseguiu colocar tópicos dentro de cada um terço disso. Obviamente, você precisa entender o que é imperialismo, nacionalismo, corrida armamentista. Você precisa lembrar quem era esse arquiduque, que ele era um herdeiro, enfim. Você precisa ter um conhecimento mais aprofundado de cada tópico. Mas isso daqui é para aquele aluno que ele sim tem uma noção do conceito, mas às vezes esquece termos, entende? Esquece termos, confunde a ordem dos acontecimentos. Então, quando ele olha o mapa mental, alguns minutos antes da prova, um dia antes da prova, sei lá, vai entrar na sala de aula às 7h30 para fazer a prova. Então, lá no caminho, ele tá tomando café, ele vai sentar durante uns 10, 15 minutos, vai ler isso com calma. Ou então, dica, tá? Peça para alguém ler. Você tá indo ali pra escola com a sua mãe, com o seu amigo, vocês estão na turma ali do pátio, e aí pede para alguém, quais foram as 3 causas da Segunda Guerra Mundial? Explica para mim da Primeira Guerra Mundial. Explica para mim qual foi o estopim, quem era esse arquiduque, quem foi o laranja aí, né, digamos, o mandado aí que acabou assassinando ele. Então você pode fazer esse quiz também baseado no mapa mental. Veja se fez sentido para você. E aqui eu finalizo a montagem do nosso mapa mental. É claro, né, depois de toda essa explicação, merece uma curtida nesse canal. Merece você se inscrever. De segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, caprichado e direto ao ponto do que você precisa para mandar bem na prova. E claro, passa para aquele amigo, para aquela amiga, compartilha, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, que ele vai curtir, que ele vai aproveitar a dica. Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova com esse mapa mental.